Pois é. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o pacote de gastos do governo pode ser aprovado antes do recesso parlamentar. Uma coisa leva a outra. Segundo ele, o Congresso está bastante otimista. Vamos acompanhar o que disse Rodrigo Pacheco. É claro que um tema desse, colocado para o crivo do parlamento há algumas semanas, nos impõe uma grande responsabilidade de agilidade, de poder tratar de temas tão relevantes, tão importantes como nesse pacote, num curto espaço de tempo. Óbvio que nós estamos hoje mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo, antes do recesso. Quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado. Então, eu acredito que é plenamente possível a Câmara aprovar e o Senado também até o recesso parlamentar. A gente espera que realmente traga algum resultado, efetivamente. Maria de Carlo, qual a sua expectativa para a aprovação desse pacote de corte de gastos? Parece que ele cria aí, da isenção de até R$5.000, tem um impacto de 40 bilhões. Então, está cortando ou está aumentando? Então, o pacote de gastos, né, em linhas gerais, não agradou muito os atores econômicos do Brasil, o mercado financeiro, tudo isso. Inclusive, Lula tem apenas... Lula tem 90% de rejeição dentro desse cenário aí dos agentes econômicos do mercado financeiro. Então, esse pacote proposto, né, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não agradou o setor econômico e todos os agentes financeiros. Então, a gente tem aí o que foi um pacotão, né, porque era previsto que necessário arrumar a casa para combater o déficit fiscal. A gente falou aqui uma dívida de 9 trilhões de reais. A gente tem um governo que é gastador. A gente tem um governo que está tendo uma crise interna, onde um lado quer gastar mais e o outro está tentando enxugar o gelo e não está conseguindo. A gente sabe que isso está sendo um embate interno dentro do governo. Então, o pacote que foi apresentado não era o pacote que precisava ser apresentado e ainda foi embolado com o que você mesmo mencionou. Essa isenção, que é muito bem-vinda, precisa ser discutida, precisa ser avaliada, mas não era hora para se fazer. A meu ver, essa isenção de até quem ganha R$5.000 e outros detalhamentos foi um aceno já para 2026 a agradar a base, né, do atual presidente. O que não precisava ter sido feito agora, porque aí você vai agradar um eleitorado a curto prazo, mas e um Brasil a longo prazo que precisa ter responsabilidade fiscal. Então, o corte, né, previsto é de 70 bilhões para 2026, tímido, não é onde precisava ser cortado, mas acredito que como todos estão muito ansiosos para entrar no recesso, rolou toda essa questão aí com as emendas, tem o orçamento para ser aprovado, tudo indica que esse pacote mal feito vai ser aprovado, né, por conta do timing, que é muito curto, e outros interesses políticos dentro desse contexto, mas, como eu disse aqui, não é dos melhores. A gente tem, como eu falei, curto prazo é isso, acenar para o eleitorado. A gente tem um mercado que está pavoroso, a gente tem uma Selic subindo, que subiu ontem a 12,25% e, pasmem, é a segunda maior taxa de juros do mundo. A gente fica atrás apenas da Turquia. Ou seja, nesse cenário, os preços vão subir cada vez mais. A carne está subindo e aí o povo vai ver em quem ele vai escolher, né? Se você não pensa num plano a longo prazo, em quem ele vai escolher em 2026. Como você sempre fala aqui, Capês. Is the economy stupid? Nesse caso, vai ser a economy e o preço. Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, a questão de aumento de receita tributária depende do prazo que antecede 90 dias para que entre em vigor. E faltam 10 dias para entrar em recesso parlamentar no Congresso, não vai dar tempo de fazer medidas que tenham eficácia para o ano que vem. Então, e a questão dos supersalários? Parece que esse é o grande mote mexer em pensão de militar, mexer nos salários maiores do funcionalismo, mas vai ser uma batalha muito grande lá, porque o judiciário o próprio presidente do STF, o ministro Roberto Barroso já falou, não deve mexer em salários de juízes. E aí, como é que vai ficar essa questão? Será que vai ter fôlego para aprovar esse pacote? Ou será mais uma narrativa? Pois é, Capês. Eu creio que o Rodrigo Pacheco está cheio de boas intenções, tá? A gente não está desconfiando aqui da boa intenção dele de tentar ser aprovado isso ainda esse ano. Mas cá entre nós, hoje é dia 13 de dezembro, entra em recesso aqui, se não me falha a memória, dia 20 ou 23.
23, né, Deis? Obrigado, dia 23. Ou seja, nós temos 10 dias aqui. Quantos dias esses são úteis? Temos mais 5, 7 dias úteis desse prazo todo. É óbvio que não vai ser aprovado esse ano. E olha só que eu sou uma pessoa muito otimista, tá? Eu gostaria mesmo que viesse esse plano e fosse, de fato, aprovado. Mas é muito mais uma narrativa para fechar um ano, levantando essa bandeira, sinalizando já que ano que vem teremos uma prioridade. Será a isenção do imposto de renda e outras coisas. Mas sabemos que vai se prolongar ainda para 2025 e essa vai ser uma bandeira. Eu já falei aqui outras vezes, será uma bandeira para 2026, uma possível reeleição. Ô, Rodolfo, o que se chama de dia útil em se tratando de Congresso Nacional? Quarta-feira. A quarta. Vamos fazer o seguinte... Olha, pensa que ser educada, cara. Eu tô do lado da Denise Ciocari, né, cara? De frente com a Maria. Eu tenho as duas cientistas políticas. Me acompanha um doutor aqui, advogado, então... Vamos tentar... Mas eu tive que ser educado aqui, Vamos tentar fazer um levantamento de quais dias do Congresso esse ano foram úteis para a sociedade. Meu Deus. Vamos. Não, eu estava pensando aqui nessa questão do Código de Gastos e indo bem na linha do que o Rodolfo está falando dos dias úteis no Congresso Nacional, né? Mas uma coisa que sempre me incomoda quando a gente está falando do debate público brasileiro é a questão da invisibilidade decisória, né? O que é isso? Pautas que são extremamente importantes para a sociedade, elas não são discutidas da forma como elas deveriam, seja pelo jogo político, por causa da necessidade de liberação de emendas, e aí tudo aqui no Brasil, e absolutamente tudo, é discutido a toque de caixa, né? O Linha de Frente agora do fim de semana é sobre PL das fake news, o marco civil da internet, que talvez tenha sido uma das poucas discussões que teve um período amplo de discussão, mas existe uma invisibilidade de decisão no Brasil que me incomoda muito, porque tudo é feito muito rápido, nos bastidores, às escondidas, e aí eu lembro muito, tem um teórico que eu gosto muito, que para mim é um dos melhores da atualidade, que é o Habermas, que ele fala do poder da esfera pública, né? Então entra muito nesse contexto assim de legitimação mesmo, assim, as discussões no Brasil, elas não são legitimadas, elas não são feitas às claras e de forma ampla, né? Elas são feitas sempre muito rápido, então não existe uma legitimação do debate, né? De novo, eu volto para o ponto, um dos pontos que mais me incomodam no Congresso Nacional, que é essa questão da invisibilidade. A gente não sabe o que eles estão discutindo. Aí, de repente, liberou a emenda parlamentar, em 15 minutos está tudo aprovado, e aí depois a gente que sofre as consequências, né? João Belucci, com a sua sempre implacável rigidez monocórdica e a precisão de seus comentários. Quero te ouvir. Pois é, Capês, você vê que a própria construção de Brasília já tem no seu interior essa ideia de afastamento da população, né? E ela está na prática assim mesmo, né? A Brasília é totalmente afastada da população, né? Até o desenho da cidade, das formas ali, aquele espelho d'água, tudo é para o afastamento da elite política do povo. Isso fica muito evidente. Agora, eu acredito que vai se aprovar esse ano, viu? Ao contrário do que o Rodolfo falou, eu acredito Também que vai aprovar por conta dessa negociação entre Congresso e Legislativo. Depende do interesse, depende muito do interesse. Se eles conseguirem garantir as emendas. Eu estou otimista, desculpa te interromper, Belucci, mas eu estou otimista, eu também espero. Eu acho que é por causa das emendas. Vai liberar as emendas, eles votam, até porque vota virtualmente. Hoje você tem esse voto de liderança também. A gente sabe que quando um parlamentar ele entra pela primeira vez no Congresso, ele tem uma curva de aprendizado, demora, ele pega a pior sala. Então, tem uns caciques ali que mandam, os líderes partidários, eles vão acabar votando. Eu acredito que aprovando. Agora, o Pacheco, todas essas discussões estão bastante distanciadas do que a população almeja em termos de país. E, na minha visão, é a questão da Constituição de 88, viu, Capês? Acho que já passou da hora de rediscutirmos aí o Pacto Nacional. E só me permite fazer um complemento com aos que os meus colegas Deise e João falaram aqui. Concordo plenamente em relação à estrutura de Brasília e todo esse distanciamento do povo. Eu sinto muito, isso mostra que a nossa democracia tem uma falha muito, muito grande. A gente tem um povo que não entende, por exemplo, o que está escrito num projeto de lei. Eu convido aqui vocês, telespectadores, a lerem um projeto de lei. Não, gente, assim, a forma que é escrita é muito intangível ao cidadão comum. É muito triste. E Brasília é a tradução desse distanciamento da política com o eleitor, do governante com o seu governado. E mencionando aqui, né, para vocês verem o quão distante ela é da realidade, eu vou pegar aqui muito rapidamente o caso da polarização. Todo mundo sabe que o Brasil vive um cenário de polarização extremamente grande. A gente viu essas eleições municipais trazendo alguns atores importantes, né, o PL e o PT, rivais nas urnas, mas em Brasília se unem para eleger um candidato para a presidência. Lembrando também que
a negociata está rolando solta lá para eleger os próximos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. E PT e PL, pasmem, são aliados nessa escolha para a Câmara.